Bem-vindos ao canal Amazon Futebol C. Meu nome é Marcelo e hoje, pessoal, a gente vai comentar sobre as oitavas de final da Copa do Brasil, né? Mais especificamente o jogo entre Flamengo versus Palmeiras ou Palmeiras versus Flamengo, né? Já que foi o jogo de volta. Então, antes de começar aqui a comentar, deixa eu pedir o like de vocês para poder dar uma força aqui pro canal. Caso você não seja inscrito, já se inscreve aqui no canal, tá, pessoal? E também não se esqueça, pessoal, de acionar o sininho de notificação para você não perder nenhum conteúdo aqui do canal. Beleza, pessoal? Então é o seguinte, vamos lá. A gente teve os jogos, né, da Copa do Brasil, que inclusive acabou de terminar, né, o jogo entre São Paulo versus Goiás. O São Paulo se classificou, né, o segundo jogo foi 0 a 0, um jogo bem morno, né, bem morno assim em si, mas o São Paulo acabou se classificando aí pelo resultado de ida, né, venceu a equipe do Goiás por 2 a 0 e fez o papel, né, é favorito, se classificou bem e está classificado aí para as quartas de final da Copa do Brasil. Então, muito bem. Deixa eu falar algumas colinhas aqui dos jogos, né? Então, vamos lá. O Vasco venceu a equipe do Atlético Goianiense por 1 a 0. Assim, o Vasco se classificou, né? O primeiro jogo foi 1 a 1. E o Vasco venceu, né, a equipe goiana por 1 a 0 lá em São Januário. Um jogo bastante complicado, né? O Vasco abriu para cá, mas depois disso pegou uma pressão da equipe do Atlético Goianiense que foi, sabe, algo inacreditável. O Vasco que voltou, né, a ser aquele Vasco que muita gente não estava gostando, né, lá do primeiro turno, né, do Campeonato Brasileiro, que é um time bem mesmo, assim como pode dizer assim, não, um time que era competitivo, né, um time bem abaixo do que o torcedor do Vascaíno queria, né, que a equipe fosse, e voltou a ser desse jeito, né. Parece que o Vasco só teve aquele ímpeto, né, com aquela sequência de vitórias aí com o Paiva. Depois disso, parece que o time realmente voltou a ser o que era. Mas mesmo assim, conseguiu se classificar, né, até porque pegou um adversário até que, na teoria, foi fraco, né, o Atlético Goianiense, que está na última colocação aí do Campeonato Brasileiro. E o Vasco aproveitou, né, e conseguiu se classificar para as quartas de final, coisa que há muitos anos, fazia 9 anos que o Vasco não chegava às quartas de final, né, da competição. Muito bem, seguindo em frente aqui, a gente teve a vitória do Atlético Mineiro para cima do CRB, né? Vitória que, sinceramente falando, acho que todo mundo esperava, né? O Galo que acabou empatando o primeiro jogo em 2 a 2, né? Foi até um resultado bem surpreendente, né? O Atlético Mineiro que estava perdendo por 2 a 0 conseguiu empatar a partida, né? Foi 2 a 2 no primeiro jogo e no segundo jogo, né, praticamente se destoou e acabou realmente vencendo bem a equipe alagoana e tá classificada aí para a próxima fase da Copa do Brasil. Aí a gente teve o confronto entre Bahia versus Botafogo, né? E o Bahia acabou eliminando o Botafogo, né? Um jogo bastante disputado, cheio de polêmicas também, né? Muita reclamação por parte da equipe do Botafogo. O Botafogo reclamou demais da arbitragem. E o Bahia, né, jogando dentro da sua casa, acabou aproveitando aí e se classificando pra cá, mago, né, apenas 1 a 0, mas realmente um confronto bem interessante, né, entre duas equipes aí que estão em ascensão, né, nos últimos anos aí. O Bahia que nesse ano realmente tá aí na parte de cima, né, do Campeonato Brasileiro, e o Botafogo tá ali, né, brigando ali mais uma vez ali para ficar na ponta. É o líder do campeonato, mas mesmo assim o Botafogo tem horas que joga muito bem, mas tem horas que realmente dá mais rateadas, né. E o torcedor do Botafogo fica meio preocupado, né, com essa falta de equilíbrio da parte do time carioca, né, que tem momentos bons e tem momentos ruins, né. O problema é que esse desequilíbrio acaba resultando em perca de títulos, né. Ano passado foi desse jeito, né. O time estava muito bem no Campeonato Brasileiro e acabou rateando na reta final e acabou perdendo o título aí do Campeonato Brasileiro do ano passado. Esse ano mais uma vez está aí na ponta. Vamos ver, né. Vamos ver como vai ser o restante da temporada para a equipe do Botafogo. O Botafogo que ainda tem o próprio Campeonato Brasileiro para disputar e a Copa Libertadores, né, a qual vai enfrentar o Palmeiras aí pelas oitavas de final. Então o torcedor espera que a equipe do Botafogo não rateie e consiga, né, avançar aí nas competições, acho que resta, né, no caso a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro. E a equipe do Bahia, né, passando para as quartas de final. Bom jogo da equipe do Bahia. Bahia realmente é uma equipe que também tem seus altos e baixos, mas é uma equipe que esse ano realmente vem mesmo para tentar, né, beliscar alguma coisa, né, alguma coisa aí, uma vaga na Libertadores, quem sabe chegar aí numa final da Copa do Brasil. E tem uma equipe boa, né, o Bahia tem uma equipe boa, montou até um bom time aí, sob o comando aí do Rogério Ceni, mas é uma equipe ainda que também tem uns momentos realmente que o torcedor fica meio preocupado por conta também dessa falta de desequilíbrio, né, da equipe que, assim como o Botafogo, tem momentos bons e tem momentos ruins, né? Mas foi uma boa vitória da equipe do Bahia que passou para as quartas de final.
Vamos pro próximo confronto aqui. A gente teve a vitória do Atlético Paranaense por 3-2, né? No jogo de volta. O primeiro jogo, se não me engano, foi 2-2, né? E a equipe do Atlético Paranaense acabou se classificando aí para a próxima fase. Confronto, né? Que foi decisão da Copa Sul-Americana há alguns anos atrás, mas realmente foi um bom resultado da equipe do Atlético Paranaense, que sempre vem avançando, né? O Atlético Paranaense vai fazendo boas campanhas aí na Copa do Brasil. Foi campeão, agora não me lembro o ano, acho que foi 2022. Eu não me lembro agora se foi 2022 ou 2021. Não, foi 2022, né? Se não me engano. Ano passado foi 2022. Ano passado foi o São Paulo e o Atlético Paranaense venceu em 2022. Se eu estiver errado, vocês me corrigem nos comentários, tá bom? Então, o Atlético Paranaense vem fazendo boas campanhas e realmente é uma equipe que começa a ser uma equipe bem chata, né? Na Copa do Brasil para se enfrentar, né? Porque é uma equipe bastante competitiva, principalmente jogando dentro de casa. E o Bragantino, né? O Bragantino que é uma equipe que... Cara, o Bragantino é engraçado. É uma equipe que muita gente dizia que seria aquela equipe realmente em ascensão no futebol brasileiro, né? Depois da compra. Eu vou dizer que é compra, né? Daquele energético lá, que você sabe bem qual é, né? Não me patrocina, então não vou falar o nome. Se me patrocinasse, eu falava o nome. Mas assim, né? O Bragantino parece que vai, né? Vai pra frente, parece que vai avançar de patamar no futebol brasileiro. A equipe regride, né? É uma equipe que ele quer, vamos dizer assim, de nível médio hoje em dia, né? Do futebol brasileiro, né? Não conseguiu ainda ser aquela equipe grande, realmente, que prometia ser, né? E é aquela coisa, até que faz boas campanhas, mas sempre rateia, né? Sempre, como a gente fala, amarela, né? Nas competições. Chegou na final da Sul-Americana, como eu havia dito, né? Mas acabou também sendo derrotado para o Atlético Paranaense. E ainda a gente espera, né? Para ver se o Bragantino realmente sai desse nível médio e se torna uma equipe grande, né? Do futebol brasileiro. Ou se vai ficar nesse nível e não vai conseguir evoluir, né? E só o tempo vai dizer, né? Investimento tem, né? Investimento tem, não é aquele investimento como as SAFs aí que tem aí que investe bastante, mas a equipe tem um bom investimento aí por parte da empresa, né, que patrocina o Bragantino. Muito bem, a gente teve... Eu vou pular, tá bom? Vou deixar por último aí para me comentar sobre Palmeiras e Flamengo, tá bom? Então vamos pular aqui esse confronto e vamos falar de Fluminense e Juventude. A equipe do Juventude acabou empatando com o Fluminense lá no Maracanã. 2 para a equipe do Fluminense, 2 para a equipe do Juventude. Mas no agregado foi 5 para a equipe do Juventude contra 4 da equipe do Fluminense. E cara, é aquela coisa, né? O Fluminense que tá focado em se permanecer na Série A, né? Essa é a verdade. Já tinha comentado isso quando a gente fez o vídeo, né? Do sorteio aí dos confrontos, né? Na Copa do Brasil. E eu falava isso, né? Que o Fluminense, a intenção do Fluminense é justamente permanecer na Série A. Então ele com certeza iria priorizar o Campeonato Brasileiro. Ia deixar um pouco de lado a Copa do Brasil para poder realmente se concentrar no Campeonato Brasileiro. E assim, o primeiro jogo foi mais ou menos isso, né? Poupou a maioria dos times. Segundo jogo, até que a equipe ainda tentou, né? Aí tentava ser aquela remontada para poder tentar, né? Reverter o placar adverso, mas o time do Juventude jogou bem, né? É uma equipe bem ali organizada, né? Apesar de ter perdido o seu técnico, né? O Roger Machado, se não me engano, ele foi pro Internacional, né? Ele estava fazendo uma grande campanha com o Juventude, mas mesmo assim o Juventude conseguiu segurar as pontas e conseguiu um importante resultado, né? Um empate lá contra a equipe do Fluminense, que ainda é o atual campeão da Libertadores, então tem lá o seu respeito, né? Mas mesmo assim o Juventude conseguiu passar, né? Uma ótima façanha do Juventude passando para as quartas de final. E o Fluminense, né, vai aí tentar, né, segurar as pontas aí para poder ficar aí na Série A. Mas é aquela coisa, né, o Fluminense que já estava pior, né? O Fluminense já estava muito pior no Campeonato Brasileiro. Parece que tem uma sobrevida essas últimas rodadas, conseguiu vitórias importantes e já está ali, né, beirando ali a saída da zona de rebaixamento, o que parece até impossível, né, para muita gente aí que viu o Fluminense lá afundado na última colocação. E o Fluminense teve uma ótima sequência de bons resultados e a equipe já está prestes ainda não saiu, na situação do Fluminense ainda é complicada, mas mesmo assim já está vendo uma luz no fim do túnel, né? Se tiver uma outra boa sequência aí, a equipe com certeza vai sair da zona do rebaixamento, que o Fluminense já é uma grande conquista, porque é aquela coisa, né? Como foi, se o time for rebaixado, além do rebaixamento em si, que é bem doloroso, tem a questão de cotas de TV, de patrocínio e tudo mais, que diminui bastante, né? Então
pro Fluminense é mais interessante permanecer na Série A do que realmente seguir em frente na Copa do Brasil. Apesar do prêmio, da premiação da Copa do Brasil, isso é bem interessante, né? Paga muito bem a Copa do Brasil, né? Mas com certeza o pessoal do Fluminense avaliou e viu que o prejuízo seria maior se fosse rebaixado. Então por isso que priorizou aí o campeão brasileiro. Muito bem, vamos aqui para o último confronto, já que eu já falei sobre São Paulo versus Goiás, que foi a vitória nos pênaltis do Corinthians para cima do Grêmio, né? Um resultado bem amargo para a equipe do Grêmio, né? Que jogou muito bem esse segundo jogo. Eu acompanhei um pouco, né? Eu já vou explicar o que aconteceu, né, ontem. Mas assim, o Grêmio jogou muito bem, pressionou bastante a equipe do Corinthians. Só que teve um cara que conseguiu impedir a eliminação da equipe do Corinthians, que foi justamente o Hugo Souza, ou Neneca, né, como o pessoal conhece. Que cara fez uma partidaça, salvou demais a equipe do Corinthians. E foi o nome, né? Foi o nome do Corinthians aí na partida. O Corinthians foi muito pressionado, o Grêmio criou várias oportunidades. E na base da raça, da vontade, a equipe do Corinthians conseguiu passar para a próxima fase. Mas mesmo assim, o Corinthians não evoluiu, né, de futebol. O Corinthians continua a ser a mesma equipe do Campeonato Brasileiro, mas pelo menos mostrou raça, vontade e conseguiu passar, né, as penalidades. Ruim pro Grêmio, né? O Grêmio que o torcedor ainda tinha uma certa esperança para que o Grêmio conseguisse passar na Copa do Brasil, né? Para poder, assim, digamos assim, ter um alento, né, de título esse ano. Mas mesmo assim não conseguiu, né? E acabou realmente sendo eliminado. Mas assim, né? O Grêmio também que tá quase na mesma situação do Fluminense. O Grêmio ainda tá ali na zona do rebaixamento, mas ainda tá próximo já de sair, né? Ainda tá lutando aí para poder se livrar do rebaixamento, né? E ainda tinha a chance, né, de conquistar, né, ou ir mais longe na Copa do Brasil, mas realmente a equipe acabou sucumbindo aí nos pênaltis para a equipe do Corinthians. Mas foi uma boa partida do Grêmio, gostei demais da partida do Grêmio. O Corinthians ficou fechadinho ali, tentando buscar os contra-ataques, também não conseguiu. Foi 0x0 no primeiro jogo, 0x0 no segundo jogo. Acho que, se a gente for falar de termos de futebol, acho que, pelo futebol apresentado, né, apesar do 0x0, acho que foi bem coincidente com a situação atual das duas equipes, né? Mas quem se deu bem foi a equipe do Corinthians, que acabou se classificando. Muito bem, pessoal, então vamos lá pro jogo, né, que eu fiquei aqui de comentar por último, que foi justamente entre Palmeiras versus Flamengo. Inclusive, antes da gente começar aqui, deixa eu explicar uma coisinha pra vocês, tá bom? É o seguinte, pessoal, eu fiquei de narrar ontem a partida entre Palmeiras versus Flamengo, né? Só que a minha internet, a minha bendita internet, acabou me deixando na mão, mais uma vez, né? Isso estava acontecendo muito quando eu ia narrar os jogos do Amazonas. Eu até falava isso aqui, poxa, eu não tenho sorte em narrar os jogos do Amazonas, porque toda vez acontecia alguma coisa, a internet ficava ruim, dava uma bugada, alguma coisa assim, e eu não conseguia narrar, né? Toda vez acontecia isso, era inacreditável. E ontem veio acontecer justamente na parte onde eu ia narrar, no caso entre Palmeiras versus Flamengo, né? Eu nem conseguia entrar no site do YouTube, né, pra poder fazer a transmissão. Na verdade, eu ainda consegui, né? Ainda consegui no comecinho da transmissão, né? Quando a gente tem nosso comecinho ali que eu comento um pouco sobre a partida e eu falo sobre as escalações, ainda consegui abrir, né, e jogar ali a abertura da transmissão. Só que não passou disso, né? Depois disso eu não consegui mais entrar, não consegui fazer mais nada, né? E isso realmente atrapalha demais. Eu sempre explico isso pra vocês, né? Que infelizmente são coisas que acontecem, né? Tem esses imprevistos, né? E sempre vou falar pra vocês que sou só eu aqui sozinho que faço tudo na parte da transmissão, tá bom? Sou eu que faço a narração, sou eu que cuido dessas partes gráficas, sou eu que faço a parte de monitoria do áudio e demais coisas, né? E quando acontece algum erro assim técnico, eu tenho que ficar consertando, né? Acaba me atrapalhando nas outras coisas. Tipo, acontece um errinho que acaba atrapalhando tudo, né? Como eu sou sozinho, então eu acabo me enrolando muitas vezes por conta disso. E ontem realmente foi... eu fiquei muito frustrado, muito decepcionado, assim, porque eu queria muito ter narrado essa partida grande, importante aí, das oitavas de final da Copa do Brasil. Um confronto onde todo mundo estava esperando, né? Desde quando houve o sorteio, que todo mundo dizia, não, o grande jogo das oitavas de final vai ser Palmeiras versus Flamengo. Pois é. Então, infelizmente teve esse imprevisto, né? Eu até peço desculpas a você, né, por conta disso, mas são coisas que infelizmente a gente não tem controle, né? Acontece. Então vamos lá para a partida, que é o seguinte.
O segundo jogo, ontem, vou ser bem assim objetivo. O Flamengo não jogou nada. E o Palmeiras jogou muita bola. Então foi essa a síntese da partida de ontem. O Palmeiras jogou muito bem ontem, pressionou a equipe do Flamengo e também tinha que pressionar. Tava com 2 gols de vantagem. Mas o Palmeiras jogou muito bem. Acho que foi uma das maiores partidas do Palmeiras no ano. Sem exagero mesmo. Foi realmente uma partida do Palmeiras. O Palmeiras abriu algum placar logo cedo, né? Com o Vitor Reis. Se não me engano, o Vitor Reis, se não me engano, o nome do jogador da equipe do Palmeiras que acabou fazendo gol. E foi logo cedo, né? E depois disso foi só pressão. Foi só pressão. O Matheus Cunha, né? Fez grandes defesas por parte da equipe do Flamengo. Salvou bastante. Se não fosse ele, né? A equipe do Flamengo já tinha pegado uns 3 gols aí no primeiro tempo. E o Flamengo totalmente perdido, né? Engraçado que o Flamengo foi totalmente perdido. O time muito recuado. Foi aquela mesma estratégia do Abel que fez lá no primeiro jogo. O Tite tentou imitar o Abel nesse segundo jogo aí. E o Flamengo realmente ficou todo mundo perdido. A Arrascaeta tá muito mal, o Pedro também muito mal, todo mundo. Mas eu acho que um destaque negativo ontem foi justamente o Alan. O Alan realmente tá fazendo péssimas partidas, realmente é um jogador nulo dentro de campo. Realmente um jogador que, sabe, até hoje não veio, não sabe por que ele veio, né? Não tá fazendo por onde o Alan aí vestir a camisa do Flamengo. Realmente uma péssima partida dele, assim como de todo o time, né? Pouca gente ali se salvou, talvez até o Gerson, né? Jogou mais ou menos o Gerson, mas realmente foi uma péssima partida do Flamengo. Realmente foi uma das péssimas partidas da equipe do Flamengo no ano, né? Por contrário, a equipe do Palmeiras jogou muito bem, pressionando, empurrando a defesa do Flamengo para trás. Realmente criou grandes oportunidades. Só que o Palmeiras, sinceramente falando, assim, apesar da boa partida, uma coisa que muita gente nota, eu também já venho notando isso há um bom tempo, que o Palmeiras não tem jogadas. O Palmeiras depende muito de um jogador habilidoso ali na frente. Por exemplo, quando o Endrick estava ali no campo, quando o Endrick estava no Palmeiras, era o Endrick. Joga no Endrick, o Endrick faz uma jogada habilidosa e consegue abrir a defesa. Quando não é o Endrick, agora é o Estevam. Só que o Estevam não estava em campo, né? Porque ele estava machucado e acabou sendo desfalque da equipe do Palmeiras. E o Palmeiras, sabe, necessita esse tipo de jogador para poder realmente fazer uma jogada diferente. Porque senão você é bola alçada lá para grande área. Pega a bola e cruza. É um show de chuveirinho lá para grande área. E é essa a jogada do Palmeiras. Muitas vezes dá certo. Muito por causa do abafa, né? Daquele efeito realmente de abafa, pressiona demais e uma hora vai acontecer o gol. Do que realmente jogadas bem trabalhadas. Então, apesar do Palmeiras jogar muito bem ontem, realmente o Palmeiras se limitava a isso. Só com bola alçada lá para grande área. E muitas das bolas alçadas, primeiro no segundo tempo, foi muito na base do desespero. Pega a bola e joga ela para dentro da grande área de qualquer forma. Então, apesar do bom jogo do Palmeiras, realmente o Palmeiras está de parabéns do todo o começo até o final. Até muita gente, né, muitos palmeirenses, né, eu acompanho as redes sociais do Palmeiras, ficar lamentando que o Palmeiras não jogou dessa forma lá no Maracanã. Mas é aquela coisa, é estratégia, né? Deu para ver que o Abel teve medo do Flamengo no primeiro jogo e no segundo jogo o Tite teve medo do Palmeiras nesse segundo jogo. Então treinadores medrosos, essa é a verdade, nos confrontos. Só que o Flamengo se deu bem porque o Flamengo soube muito bem aproveitar as chances que teve. Teve 2 chances, fez o gol, né, poderia ter saído com um resultado melhor no Maracanã, não soube aproveitar. E no segundo jogo o Palmeiras não soube muito bem aproveitar. Eu sei muito bem que teve lances polêmicos, tanto no primeiro jogo como no segundo jogo. É reclamação de ambas as partes. Mas é o seguinte, vamos lá, rapidamente. Eu não vou ficar muito se estendendo com essas questões de arbitragem, porque é um assunto chato. E eu sempre repito isso. E vou repetindo isso novamente, porque tem muita gente que é clubista. Porque o que acontece? Muita gente não quer ouvir a verdade. Tem gente que procura os canais de YouTube para poder achar pessoas que concordem com ela. Porque a pessoa o torcedor do Flamengo, o torcedor do Palmeiras, quer achar gente que foi roubado. Porque vá Palmeiras, vá Flamengo. E eu sempre repito isso, pessoal. A arbitragem brasileira é ruim. É muito ruim. Se hoje ela desfavorece seu time, amanhã pode favorecer. E vice-versa. Não tem essa coisa, só favorecer um time. Porque a arbitragem do Brasil é muito ruim. É ruim para todo mundo. Não tem só um time que é favorecido. Como falei, uma hora pode ser o seu time, outra hora pode ser o time ao contrário, que pode ser favorecido por erros de arbitragem. Então, cara, esquece esse negócio de arroba, essas coisas todas. Pode acontecer erros, acontece sim. E vem acontecendo de forma até
com o grande número de vezes que a arbitragem vem errando. Mas realmente é complicado falar. Toda semana tem erro de arbitragem, toda semana tem assuntos sobre esses erros, né? Que realmente cansa a pessoa. A gente quer comentar sobre futebol, mas infelizmente faz parte, né? A gente tem que comentar. Então assim, vamos lá. O Flamengo estava reclamando de 2 pênaltis. Eu vi os lances. O primeiro lance em que teve uma dividida na grande área, o jogador da equipe do Palmeiras acabou acertando o jogador do Flamengo dentro da grande área. Dá pra ver claramente o pé do jogador da equipe do Palmeiras acertando ali praticamente a canela ali do jogador da equipe do Flamengo. Pra mim, sinceramente falando, foi pênalti, sim. Com certeza foi pênalti, porque teve sim o contato ali, teve realmente a questão realmente de jogador realmente bater, né? Ele foi tentar tirar a bola, acabou acertando o jogador da equipe do Flamengo. Então, pra mim, sinceramente, foi pênalti. Então, na minha opinião, eu achei que foi pênalti. Agora, o segundo lance, cara, é o seguinte. Eu sempre falo isso. O jogador, principalmente defensor, seja quem for que estiver dentro da grande área, que esteja ali no campo de defesa da sua equipe, não pode estar com o braço aberto. Esse lance aí, pra mim, sinceramente, foi pênalti bem claro também. Por quê? Porque ele estica o braço. Ele estica o braço e a bola bate no braço esticado. Esse tipo de lance, o pessoal pode argumentar de qualquer forma que for. Mas, cara, quando ele faz isso e a bola bate no braço dele, a bola muda a trajetória. Por mais que seja bem pequena a mudança, mas muda. Porque o lançamento iria pro Pedro que estava na grande área. Então o Pedro poderia ter dominado e feito o gol. Mas só que essa esticada de bola que bate na mão aí, no caso a esticada de braço, que bate a bola na mão do jogador da equipe do Palmeiras, é sim caracterizado pênalti. Porque ele teve, por mais, porque ele, sei lá, quem for o clubista pode argumentar o que foi, porque não foi a intenção dele, porque ele esticou o braço para poder tentar, sei lá, fazer o que ele tentou fazer, enfim. Mas, sinceramente, para mim, na minha opinião, foi pênalti, porque geralmente ele interfere na trajetória da bola, ele estica o braço. Até não sei se foi de propositado ou não, mas eu acho que foi proposital para poder realmente mudar a trajetória, porque ele viu que o Pedro estava ali já atrás dele e a bola já iria subir o domínio do Pedro. Então eu acho, sinceramente falando, que ele fez isso de forma proposital para poder realmente mudar a trajetória e impedir que o Pedro dominasse a bola dentro da grande área. E eu já vi muita gente marcar pênaltis por muito menos que isso, né? E você vê claramente no replay que o jogador da equipe do Palmeiras estava com o braço totalmente esticado, né? Totalmente esticado. Então, pra mim, sinceramente falando, é pênalti e não tem o que discutir. Na minha opinião, é pênalti. Então, vocês podem ter a opinião contrária que for. Como falei, tem muita gente que é clubista, que vai porque não foi pênalti, não sei o que, enfim. Porque, como falei, o problema de hoje em dia é que muita gente... eu vi até teve um jornalista, né, aí do esporte, ex-esporte interativo, né, que agora é TNT Esportes, que ele fez um comentário sensacional sobre a imprensa e seu clubismo, né? Eu não lembro agora o nome do repórter, né? Mas eu acho que você deve conhecer, né? E, cara, ele dissertou sobre o assunto sensacional, como o clubismo tá acabando com o jornalismo brasileiro. Eu não sou jornalista, então só dou minha opinião aqui. Independente de qual for o clube, né? Eu não sou comentarista, não sou um expert em futebol, eu sou só uma pessoa que gosta de futebol e dou minha opinião sobre o assunto. Mas ele que é jornalista, cara, é sensacional esse vídeo dele. Realmente vale muito a pena conferir, porque realmente o clubismo realmente está infectando as pessoas, que deixam as pessoas cegas para poder defender seu time, muitas vezes estando errado. E realmente isso acaba estragando realmente muitos canais até de YouTube, né? Tem gente que procura porque tem canais de YouTube que são realmente clubistas aos extremos, né? Por exemplo, tem canal do Flamengo, do Palmeiras. Então, o torcedor do Flamengo e do Palmeiras vão procurar os seus canais do YouTube para poder saber as suas opiniões, né? Mas tem gente que vai pro outro lado, né? Os canais que são mais neutros, né? No caso, era para ser mais neutro, né? Por conta de jornalismo. E a gente vê muito clubismo, né? Nesses canais. E até em programas de TV a cabo, TV fechada, enfim. Que realmente tira a questão ética de ser jornalista para poder trazer a questão do clubismo para poder sustentar certas como posso dizer, certas situações, né, que você vê que é errado, que deveria ser marcado, por exemplo, um pênalti para um time contrário, que claramente foi pênalti, e as pessoas tentam fazer aqueles xadrez 4D para poder justificar a não marcação. Então isso é totalmente errado, não pode.
Acho que quem é jornalista tem que ser jornalista. Torcedor é torcedor. Torcedor pode pensar o que for, porque ele é torcedor. Mas jornalista não. Jornalista tem que ser o cara mais ético do mundo, ser o cara mais sensato do mundo para poder realmente dar uma opinião séria, sem clubismo, dependendo de qual for o time. Enfim, voltando. Então assim, né? Teve esses lances aí, assim como teve reclamação ali no primeiro jogo, por parte daqui do Flamengo, teve situações aí também que as duas equipes reclamaram. Teve o lance aí também do gol daqui do Palmeiras, o segundo gol do Palmeiras, né? E cara, realmente você vê ali a linha, né? Realmente é questão milimétrica, né? Milimétrica mesmo, poder realmente pegar, né? O impedimento. Muita gente, porque, poxa, nem deveria ser marcado e tudo mais. Enfim, é um assunto realmente da questão de impedimento que realmente renderia um vídeo de várias horas, né? Para poder a gente dissertar sobre o assunto. Mas assim, se a regra está dizendo que o jogador que estiver à frente do último defensor está impedido, então, infelizmente, está impedido, né? E a imagem mostrou, né, que o jogador daqui do Palmeiras, né, que fez o gol, estava pouquinho à frente, um pouquinho, questão de milímetros. Então, né, impedimento. Se não tivesse impedido, né, eu faria não estava impedido e pronto, acabou. Realmente foi um gol legal, mas como estava um pouco à frente, então impedimento aí bem marcado pelo árbitro e acabou invalidando o gol da equipe do Palmeiras, que daria, né, a igualdade no placar agregado entre Palmeiras e Flamengo, e a partida estaria encaminhando para as penalidades máximas. Então assim, né, resumindo, a classificação do Flamengo foi justa em si. Se a gente for pegar no contexto geral, sim, foi justa, porque a gente tem que pegar os 90 minutos, né? Na verdade, os 180 minutos, né? 90 minutos é um jogo, né? São 180 minutos entre as duas equipes, né? Então assim, o Flamengo jogou melhor do que o Palmeiras no primeiro jogo. Acho que jogou até melhor do que o Palmeiras, se a gente for pegar, comparar o primeiro tempo, no caso o primeiro jogo da equipe do Flamengo e o segundo jogo da equipe do Palmeiras, se a gente for bater de frente, eu acho que o Flamengo jogou melhor o primeiro jogo do que o Palmeiras jogou o segundo jogo, né? Então assim, eu estou fazendo comparativo, né? Porque o Flamengo realmente criou bastante, foi uma equipe bem envolvente, o Palmeiras não viu a cor da bola. E o jogo de ontem, né, o Flamengo, apesar de não ter visto a cor da bola, teve alguns momentos em que o Flamengo conseguiu, né, chegar de forma até perigosa. Por exemplo, teve uma boa jogada aqui do Flamengo que a bola sobrou ali pro Pulgar, né, que chutou ali. E se fosse outro, por exemplo, fosse o Pedro, tivesse ali, tinha sido gol para aquele Flamengo. Então, o Flamengo até que chegou de poucas vezes, mas chegou de forma perigosa. E como o Palmeiras é muito de abafa, né? Uma equipe que não joga um futebol vistoso, bonito. É aquele futebol realmente que é de abafa. Abafa o time, fica pressionando, uma hora vai sair o gol. E assim, né? Se a gente for pegar realmente o contexto geral, foi merecida a classificação do Flamengo. Assim como se o Flamengo tivesse perdido a classificação, o Palmeiras também seria merecedor. Porque ontem o Palmeiras jogou muito bem. O jogo de ontem do Palmeiras foi para a equipe que queria se classificar. Se tivesse se classificado, também seria merecida a classificação do Palmeiras pelo jogo de ontem, pelo que apresentou ontem. E assim, né? Para o torcedor palmeirense, que já estava meio desconfiado, muito desconfiado com o futebol do Palmeiras, né, nos últimos jogos, realmente deu um ar de esperança que o Palmeiras possa, né, voltar a jogar bem, né, entre aspas, né, jogar bem, né, jogar porque anteriormente vinha jogando, para poder realmente seguir a sua trajetória, tanto no Campeonato Brasileiro, como também na Copa do Brasil, na Copa Libertadores, né? Porque vai ter um confronto difícil contra a equipe do Botafogo e vai ter um restante de Campeonato Brasileiro. Então, o Palmeiras mostrou um ar de esperança para o torcedor. E antes da gente pegar e finalizar aqui o vídeo, eu quero só rapidamente comentar sobre a expulsão do Abel, né? Cara, eu vi muita gente ali reclamando da expulsão do Abel. Mas, cara, o Abel, ele é um ótimo treinador. Eu já, em vários vídeos, já vim elogiando demais o Abel. Mas só que o Abel tem ele tem um temperamento, assim, que às vezes é desnecessário, né? Não é correto. E, cara eu tava até comentando sobre imprensa ser clubista e tudo mais, mas, cara, o comentário acho que é o comentarista ali da Amazon Prime, né? Que tava ali junto com o Kleber Machado, né? Na transmissão, cara, foi ridículo ele falar, porque o Abel Ferreira, quando ele se levanta, ele pega a mão na calça. E, tipo, sabe? O cara não tava analisando o lance em si, só tava justificando a atitude do Abel. Cara, a atitude do Abel foi totalmente errado. E como o pessoal fala, né?
Se o cara bota a mão na bola, aí é falta, e é cartão amarelo. E como ele foi, ela mostrou as bolas, não pegou a mão na bola, eu acho que tava querendo fazer um moonwalk ali, a la Michael Jackson, o Abel. Aí o juiz, o quarto árbitro, alguém ali olhou, né? Fofocou ali pro Daronco, o Daronco foi lá e deu vermelho. Porque foi realmente uma atitude totalmente destemperada do Abel. O Abel ele é um bom treinador, mas só que o Abel muitas vezes ele pega muita pilha por conta de negócio de arbitragem. Ele tenta jogar, às vezes, muitos erros dele na culpa da arbitragem. Às vezes o time dele tá muito mal escalado, ele erra na escalação, erra na substituição e erra na tática muitas vezes, até porque ele não é perfeito. E muitas vezes ele joga tudo na culpa da arbitragem, o que é errado. Ele tem que assumir os erros dele. E muitas vezes ele fica pensando, fica se vitimizando, dizendo, sou um pobre coitado, porque eu sou muito perseguido. E às vezes ele tem essas atitudes. Então, o Abel Ferreira também tem que parar com esse tipo de coisa. Ontem ele fez esse gesto que pra mim somente foi expulsão. O cara fazer um gesto desse assim pra futebol de arbitragem, o que você pensa que é? Tipo assim, o que você pensa? Pode ser qualquer treinador. E já vi muito treinador ser expulso por menos do que isso. Então, a expulsão foi correta. Então não tem. Porque, sabe, é ruim você ficar justificando atitudes erradas para poder conferir. Isso aí que é o problema. Você, principalmente por parte de jornalista, você defender atitudes erradas porque é por conta do seu time. Porque foi roubado, porque tá vendo, o juiz é contra o Palmeiras. Sabe, para com essa besteira. A gente tem que parar de defender coisas erradas para poder defender o nosso lado. A gente tem que ver o que é justo, o que é correto. O Abel Ferreira não agiu de forma correta ontem. E muitas vezes ele não vem agindo de forma correta. Como eu falei, é um bom treinador, um treinador realmente que eu sinceramente queria na seleção brasileira. Mas só que as atitudes dele realmente acabam afastando ele de ser realmente um técnico sabe, brilhante. Porque muitas vezes ele acaba caindo, né, tropeçando no próprio ego dele. Porque ele acaba sendo um pouco egocêntrico em muitas atitudes dele, em muitas falas dele. Ele pensa que ele criou a bola, muitas vezes. Então, o Abel Ferreira também tem que abaixar um pouquinho a bola dele, rever o que ele tá fazendo de certo, o que tá fazendo de errado aí no Palmeiras, para poder ele voltar a ser realmente um Abel que era um Abel brilhante, porque muitos torcedores do Palmeiras já tá começando a reclamar do Abel. Já diz não, porque o ciclo do Abel Ferreira já acabou no Palmeiras, porque o Palmeiras esse ano realmente regrediu demais o seu futebol. Realmente é um futebol muito pragmático da equipe do Palmeiras em muitos jogos. Realmente o Palmeiras não joga bem. Como foi? O Palmeiras depende muito, por exemplo, dependia muito do Hendrick, o Hendrick fazer alguma jogada, e agora depende muito do Estevam. Rony muito mal, o Rafael Veiga também muito mal também. Isso estou falando de um contexto geral, não na parte de ontem, tá bom? Então o Abel acaba sabe, tentando ali defender suas escolhas, sabe, de uma forma totalmente equivocada, né? Ele tenta manter ali os seus jogadores que ele acha que ainda vai dar algum resultado no campo e muitas vezes não dá resultado, né? E o torcedor do Palmeiras já tá começando a notar isso, já tá começando a reclamar, poxa, muda, tenta trazer uma coisa nova e o Abel Ferreira não muda, não traz algo novo e insiste em jogadores que não estão dando mais resultado. Isso acaba deixando realmente o Palmeiras dessa forma, né? Que o torcedor realmente não gosta. Ontem foi um futebol realmente bem apresentado, no fundo, futebol brilhante. Como foi, o Palmeiras muito de abarca, muito de jogar bola para dentro da grande área, mas o Palmeiras jogou bem. Então, assim, né? Realmente é uma situação para o torcedor do Palmeiras também entender que o Abel Ferreira, ele é um bom treinador, mas ele erra demais. Porque eu vejo também muita gente ali defender demais o Abel Ferreira por conta dos títulos passados. Poxa, ele é campeão da Copa Libertadores, bicampeão da Copa Libertadores, tem bicampeão do Campeonato Brasileiro, tem Copa do Brasil e tudo mais. Mas, cara, como fala, futebol é momento. Você não pode ficar preso a somente títulos passados. Porque se você ficar só preso a títulos passados, você não evolui, você não continua no topo. Porque você fica muito preso ao que já aconteceu. E como, repito, futebol é momento. E se o momento do Abel Ferreira é ruim, então não tem como defender ele. Tem que ser criticado para poder também ele abaixar um pouco a bola dele e ver o que está errando. Para poder tentar acertar. Porque é dessa forma que a gente consegue evoluir na nossa vida. É justamente a gente vendo aonde está errando para poder assim a gente pegar e tentar realmente consertar nossos erros. Tá bom? Então assim, o Flamengo está classificado para as quartas de final. O Flamengo bem forte aí para tentar lutar por mais um título da Copa do Brasil. Antes também, eu vou de fato encerrar, só mais uma coisa. Tite é o seguinte, e torcedor do Flamengo. O Flamengo
tem que vencer bem a equipe do Bolívar no primeiro jogo da Libertadores. Porque se o Flamengo vier com esse futebolzinho, apesar com a equipe do Palmeiras lá na Bolívia, o Flamengo vai pegar uma goleada. Porque o Flamengo sabe muito bem como é jogar lá na altitude. Então o Flamengo vai ter que golear bem a equipe do Bolívar, poder levar uma grande vantagem pro jogo de volta. Porque o jogo de volta vai ser lá na casa dos caras. Então se o Flamengo jogar esse futebolzinho que apresentou aí contra a equipe do Palmeiras, filho, aí o Flamengo pode ser eliminado. Porque ontem o Flamengo contou com um pouco o fator sorte para poder se classificar. Mas se continuar desse jeito aí, filho, o Flamengo não vai muito longe na Libertadores, não. Até porque não conseguiu fazer uma das maiores campanhas da Libertadores. Passou no sufoco. E a grande maioria aí dos confrontos que o Flamengo vai ter aí nas fases de mata-mata, né? Aí da Libertadores vai ser jogando fora de casa. No caso, o segundo jogo vai ser fora de casa. Então o Flamengo vai ter que pensar muito bem o primeiro jogo dentro de casa para poder assim levar uma grande vantagem e assim não passar tanto sufoco aí no jogo de volta. Então o Flamengo também que se cuide. Se continuar com esse futebolzinho aí medroso do Tite, pode ter certeza que o Flamengo vai ser eliminado de alguma competição desse jeito. Porque o Flamengo tem o DNA de jogar para frente. Se ficar com esse medrosismo, essa atitude realmente covarde que o Tite está apresentando aí, e essas péssimas escolhas que o Tite vem fazendo, o Flamengo vai cair em alguma competição. Porque realmente o que o Flamengo apresentou contra o Palmeiras realmente é inaceitável. O Flamengo tem muito mais futebol para apresentar do que apresentou contra a equipe do Palmeiras. Então, o Flamengo também que se cuide, porque se repetir novamente esse futebolzinho, aí já era. Então, pessoal, então é isso. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou o vídeo. Não se esqueça de deixar o like aqui para poder dar uma força aqui pro canal. Caso você não seja inscrito, já se inscreve aqui no canal, tá bom, pessoal? Aí vamos chegar a essa metinha, tá bom, de 600 inscritos, tá bom, pessoal? Então eu conto com o apoio e a ajuda de vocês para poder a gente bater essa meta tão sonhada de 600 inscritos, tá bom, pessoal? Agradecendo a cada um de vocês que ajuda aqui o canal, tá bom, pessoal? Muito obrigado mesmo a cada um de vocês. E se vocês quiserem comentar aí, pode comentar à vontade, tá bom, pessoal? Desde que seja de forma respeitosa, tá bom, pessoal? Respeitando a opinião do coleguinha, tá bom? Mas pode comentar aí o que vocês acham das oitavas de final da Copa do Brasil. É da Copa do Brasil, né? Da Copa do Brasil aqui. Então, pessoal, então, muito obrigado por tudo e vejo vocês no próximo vídeo. Então, pessoal, até uma próxima!